Bem, novamente, bom dia a todos e a todas. Nós estamos iniciando oficialmente, então, nosso primeiro painel temático e tem como tema Reformas, Histórias e Tradições. E aqui conosco nós temos a professora Claudete Baise, professora aqui da Faculdade Unida, doutora em Teologia pela ESTE, o professor Ronaldo Cavalcante, também professor aqui da casa, doutor em Teologia pela Universidade de Salamanca, está conosco, e também o professor Vanderlei Rosa, doutor em Teologia pela PUC-Rio, diretor acadêmico aqui da Faculdade Unida. Achei muito feliz a escolha do tema e significativo que o título desse painel é Reformas, no plural, Histórias e Tradições. E esse uso do plural é bastante apropriado para se falar das reformas, porque o século XVI foi marcado não por uma reforma no singular, mas por uma série de reformas. Tanto nós podemos usar esse plural para nos referirmos à diversidade das reformas dentro do protestantismo, né? Reforma anglicana, luterana, calvinista, anabatista, quanto também podemos nos lembrar que também houve uma reforma católica, às vezes equivocadamente denominada de contra-reforma, mas essa reforma foi significativa para a transformação da face do catolicismo a partir do século XVI. E, além desses movimentos, devemos considerar, como fazem os historiadores Felipe Fernandes Armestro e Derek Wilson, tantos os movimentos anteriores ao século XVI, que de alguma forma participam da reforma, como os valdenses, os lollardos, os franciscanos, entre outros, quanto os movimentos posteriores, né? O pietismo, o puritanismo, o metodismo e o pentecostalismo, numa constante atualização do princípio da Igreja reformada sempre em reforma. Além disso, falar em reformas, no plural, também nos leva a pensar nas múltiplas dimensões em que essas reformas atuaram. Foi uma reforma, como foi dito aqui pelo professor Raimundo, eminentemente religiosa, mas também política, econômica, que afetou a vida social, que afetou a família, a arte e a cultura. E ainda, em última instância, mas não menos importante, é especialmente relevante falar de reformas no plural, para também lembrar como a reforma, ou essas reformas que aconteceram na Europa, foram recebidas, reelaboradas e ressignificadas no que nós chamamos de Sul Global, como também já foi apontado aqui, tanto na palestra de ontem à noite, quanto agora pela manhã na conferência do professor Raimundo. E aí nós percebemos, nesse sentido, um significativo crescimento de igrejas e movimentos que, de uma forma ou de outra, estão associadas à reforma protestante. Então, falar de reformas e também de histórias e de tradições, sempre no plural, é uma forma de reconhecer e repensar a pluralidade de tudo isso que está associado ao movimento do século XVI. Eu queria então começar fazendo uma provocação ao professor Ronaldo Cavalcante, não é? E que, como acabamos de ver, acabou de lançar o seu livro sobre as relações entre protestantismo e modernidade. E aí, Ronaldo, o seu livro e outros textos similares têm apresentado a reforma como uma das fontes da modernidade, ou como pelo menos uma das forças propulsoras da modernidade, né? Que teria então contribuído para a ascensão da democracia, para o desenvolvimento da ciência, para a promoção das liberdades civis, dos direitos humanos. No entanto, esse mesmo protestantismo, né, que estaria associado a esses valores modernos, ele também tem sido associado, e no nosso tempo essa associação é muito, muito feita, com o que há de mais reacionário na sociedade contemporânea. Me refiro ao racismo, à homofobia, a formas diversas de obscurantismo e de anticientificismo. Como é que você vê, como é que você entende essa ambiguidade ou essa contradição, né, entre aquilo que a reforma parece ter sido em relação à modernidade, nesse lado positivo da reforma em relação à modernidade, e esse cenário que nós encontramos em certas expressões herdeiras dessa reforma? Muito bem, bom dia novamente. Bom dia aos colegas aqui da nossa sala de estar, com tanta gente participando. A ideia é essa mesma, de a gente tentar fazer um diálogo e conversarmos, ao invés de fazermos uma ponência ou uma conferência nesse modelo, nesse momento, né, no nosso programa. Então, eu acho que de origem eu não sou protestante, né? Eu era
católico, um católico não praticante. O meu pai teve uma formação católica em seminário católico, estava preparado para ser um sacerdote, isso no Nordeste do Brasil, no Ceará. Meu pai é cearense, e ele teve toda aquela formação muito boa na área de línguas e de tudo mais, de literatura, mas por algum motivo, depois eu fiquei sabendo que ele gostou de uma prima dele, e aí ele teve que deixar aquele projeto que o pai dele queria e tudo mais, de sempre ter numa família pelo menos um sacerdote. E ele era essa pessoa, escolhida entre, acho que 8 irmãos, alguma coisa assim. Enfim, ele, segundo ele, depois, quando eu estava já nessa questão religiosa, ele contou algumas coisas para mim, que teve muita decepção e tudo mais, com aquele modelo, e não foi só a questão da prima, que ele se apaixonara, mas questões que ele viu lá dentro, enfim. E aí eu perguntei para ele, mas o senhor se tornou o quê? Não, eu sou um agnóstico, eu acho que deve existir realmente um ser que controla, um Deus, enfim, que controla. Não sei se é pessoal ou não, mas a literatura... Bom, ele se tornou criminalista depois, advogado, então teve muita leitura. E desde pequeno, então, eu acostumei com a poesia nordestina, com Castro Alves, com esse pessoal todo, que ele me obrigava a decorar trechos, chegava da rua e falava, aí passava o ponto para eu ficar falando essas coisas todas. Mas de religião, eu me lembro, então, quando eu me aproximei da igreja presbiteriana, nem tudo é perfeito, ele me disse, te dou uma semana para você, com uma semana você muda isso, porque esse é um arroubo juvenil, que acontece com muita gente, mas isso passa, né? Isso já tem mais de 40 anos, esse arroubo juvenil. Quisera eu que fosse juvenil hoje, mas eu fiquei só no arroubo, ou nas arrobas. Então, me deu inveja do Zwingli dar um pulinho daquele aqui, com 76 anos. Então, o que eu quero dizer? Isso foi uma mudança muito grande na minha história, e eu fui começar a entender depois aonde eu tinha entrado. Depois de muitos anos, eu falei, aonde eu fui cair? Né? Tipo assim, você pega uma carona num caminhão, e sem perguntar o que o motorista para onde que ele está indo, você pega uma carona no caminhão. Foi mais ou menos isso. Eu subi na boleia ou na carroceria do caminhão e fui embora. E no trajeto eu fui descobrindo o que era aquilo, que era a experiência protestante, que foi fundamental para mim. Nesse caso, presbiteriana lá em Goiás. Com os estudos, então, posteriormente, a gente começa, como eu tinha já uma história pregressa de literatura, e na minha casa lia muito, sempre devorava livros na adolescência, na biblioteca lá do Couto Magalhães, do colégio que eu estudei, do Colégio São Francisco também, de Assis. Então, mesmo antes de ir para seminário, ou faculdade teológica, que foi em Brasília, na Faculdade Batista, eu me interessei muito em saber um pouco dessa identidade e tudo mais. E algumas coisas eu me satisfazia e outras não, enfim. O que aconteceu posteriormente é que, na formação, na questão formal da teologia, para mim, eu me interessei muito por história. Era a minha grande paixão. Tanto é que eu fiz uma história inacabada na faculdade, na PUC de Goiás, e larguei para fazer teologia. Muitos anos depois, eu até me arrependia. Caramba, eu podia ter terminado o curso, né? Mas a teologia me apaixonou de tal maneira. Mas uma vez que você tem esse background, esse contexto anterior, você não se satisfaz com determinadas coisas, assim, simples, ou simplistas, pelo menos. Simples sim, mas não simplistas. Na questão da história. Aí veio a questão da reforma toda. O que é a reforma, como é que ela aconteceu. Porque os livros, eu lembro da história que eu li, na história da reforma,
na história da igreja na faculdade, eu lembro que o professor, ele deu 2 aulas de história do cristianismo primitivo, chegou até Santo Agostinho, em 2 aulas. Ele chegou até Santo Agostinho, século IV, século V, e deu um salto magistral até o século XVI. Eu lembro bem exatamente o dia, olha, esse período aqui não nos interessa, e era uma aula de história da igreja. E ele deu um salto até a Reforma, ao Martinho Lutero, etc. E Calvino, especialmente, e os anabatistas e tal. E eu falei, caramba, mas aí eu comecei a olhar a Idade Média, eu falei, bom, caramba, já sei o que eu vou fazer, eu vou ser medievalista. Porque esse negócio está muito interessante e tem pouca concorrência no nosso meio. Pouca gente estuda esse negócio. Eu comecei a ler os livros do Legoff, e do Danielu, e do... como é que chama o outro? O Marru, Henri Marru, e esse outro... Delimot, obrigado. Reforma e Afirmação da Reforma, e aqueles livros todos sobre o paraíso, sobre o medo no Ocidente, essas coisas todas. E as coisas não fechavam, em termos do que é a Reforma, do que é a Idade Média, do que é modernidade e tudo mais. E o último material que eu li a respeito, que me causou um impacto muito grande, foi um livro do Treut, Ernest Treut. Dois materiais dele. Primeiro, o caráter absoluto do cristianismo. Ele era um colega do Max Weber, né, na época do começo do século XX, eles eram muito amigos e tudo mais. E depois ele escreveu sobre o progresso do protestantismo, alguma coisa assim. Protestantismo e o mundo moderno, né? Protestantismo e o mundo moderno. Esse negócio aí ele fez uma crítica, porque no primeiro livro ele dava a ideia de que o cristianismo tem um caráter absoluto. E nesse outro, ele fez uma crítica à modernidade, ao protestantismo no contexto da modernidade. E eu achei muito interessante, ele se tornou, então, um livro de cabeceira para mim. Por quê? Porque esse autor, isso tem mais de talvez uns 25 anos que eu li esse material em espanhol. Tem outras edições agora dele. Em português eu acho que ele não existe ainda, que é uma pena. Então ele coloca o seguinte, ao mesmo tempo que você pode afirmar que o protestantismo ele tem uma ligação com a modernidade iluminada, vamos dizer assim, com essas questões da democracia, que aí eu trabalho isso aqui, com a questão, por exemplo, o sufrágio universal para as mulheres podem votar. As mulheres que encabeçaram essa coisa eram protestantes, grupos protestantes que fizeram isso acontecer. E, claro, a última questão, talvez a mais importante, a mais pesada, era enfrentar a questão da escravidão, porque o próprio protestantismo patrocinou a escravidão, né? Os empresários, os donos de navios, os capitães de navios negreiros e tudo mais, muitos deles eram anglicanos, ou reformados, ou luteranos, ou holandeses reformados, enfim, essas questões todas. Portanto, mas o Treut me abriu uma pista, mais de 20 anos atrás, de que o protestantismo também pode ser colocado nessa outra via, ao mesmo tempo, isso que o professor Zé Mário iniciou a nossa fala aqui. Então, foi assim que abriu a minha cabeça para eu ver esse lado também. Então, eu criei, para mim, antes de ver isso em outros autores, mas eu criei uma metáfora, que é a questão das sombras e da luz, porque eu tinha lido livros mais na área de psicologia, do Jung, por exemplo, que fala sobre a questão das sombras, né? Ou da escuridão que todos nós temos e tudo mais. E a minha esposa é psicóloga, também me indicou material e tudo mais, isso nos últimos 10 anos. Então, eu entendi que, caramba, de repente, a gente pode ver o fenômeno protestante como sombra e luz, ou luz e sombras. E a palavra que talvez traduz essa metáfora é a questão da ambiguidade, ou do paradoxo, enfim. Talvez mais ambiguidade, né? Que foi falada aqui, acho que hoje, pelo Raimundo. Foi citado pelo professor Raimundo a questão da ambiguidade protestante, porque é isso que a gente vê na prática.
Na prática é isso que a gente vê, né? É isso que o Karl Marx viu na Inglaterra, onde ele foi formado, a performance protestante nas fábricas, nas indústrias, o trabalho, a linha de montagem, tudo isso. É isso que ele viu. Então, claro, esse tipo de protestantismo agoniza no sentido de entorpecer a pessoa e a pessoa não conseguir ver uma coisa nessa realidade que seja melhor do que a que ele está passando. Portanto, ele projeta para o futuro. Lá vai ser melhor do que aqui, então a gente tem que se submeter. Afinal de contas, existe uma doutrina das autoridades na Escritura, e toda autoridade é instituída por Deus, então você tem que obedecer essa autoridade. Então, mas nessa visão da metáfora, das sombras e da luz, eu comecei a ver realmente os dois lados e essa ambiguidade. Por quê? Porque exatamente o protestantismo é um movimento humano. Ele é humano. E se ele é humano, você não há espaço mais para a mitificação. O que a gente fez com Lutero, com Calvino e com os outros? Da mesma maneira que do lado católico havia uma demonização deles, né, as primeiras biografias católicas sobre Lutero foram terríveis. O professor Lauri pode falar muito melhor que eu sobre isso, né, o Denifle e outros detonaram Lutero, no sentido de que, bom, ou ele era um louco, alucinado, ou ele era um possesso. Essa era a concepção que se tinha, né? Um primeiro historiador católico que trabalhou melhor a questão foi um alemão chamado Lortz, Joseph Lortz. E o Joseph Lortz e depois outros começaram, caramba, mas não é bem assim, porque essas reflexões posteriores sobre Lutero, por exemplo, puseram, por exemplo, a possibilidade de um diálogo entre protestantes e católicos, porque não havia essa possibilidade. Se você já considera dessa maneira um fundador da religião protestante, pelo menos o iniciador, que possibilidade há de diálogo? Então, essa postura do Lortz e de outros abriu a possibilidade. E em 1983, olha só, tem poucos anos atrás, eles, católicos e luteranos, fizeram uma comissão internacional de 7 teólogos de cada lado e produziram um documento chamado Martinho Lutero, Testemunha da Verdade. Isso foi um avanço muito grande. Agora, nesse documento e em outros, não há mais espaço para mitificação. A gente sabe como as coisas aconteceram. Talvez a gente não sabia, não soubesse antes. Como você entendia, quando a gente entendia, é Deus que levantou esse homem, levantou essas mulheres e essas pessoas, então é um movimento de Deus. Se é de Deus, não pode ter erro. Só que no meio dessa coisa toda, existem as coisas humanas, somente humanas. Hoje a gente vê isso na própria Escritura. Tem coisas que estão afirmadas nas Escrituras que são mandadas pelos reis. Você não pode entender que aquilo Deus mandou fazer daquela maneira. Deus não mandou matar, mas a pessoa entendeu que Deus mandou matar e escreveu isso que está na Bíblia. Agora, isso é uma coisa muito complexa para estudar nas igrejas, na escola dominical. Você pode estudar isso numa faculdade de teologia, não é verdade? Como essa e como outras, porque é uma crítica ao próprio texto bíblico, não é? A própria maneira de que o texto foi exposto através de hagiógrafos, de escritores que produziram daquela maneira, dentro de uma ideologia vencedora ou perdedora, na Galileia ou na Judeia, no norte ou no sul, tudo é contextual, tudo é local. Então, essas metanarrativas, os metarrelatos começaram a cair tudo, ou seja, não existe mais essa possibilidade. São contextos muito específicos que produzem o que se produz, no final das contas. E o protestantismo, então, é muito isso. Ele é uma memória de pessoas que andaram com Deus, que produziram coisas e que tinham interesses variados. Hoje nós sabemos que sem um príncipe para ajudar o Lutero, ele não conseguiria, né? Se não houvesse um espírito nacionalista já preparando o caminho, a coisa não aconteceria na Alemanha, por exemplo, né? E em Genebra, a mesma coisa. Em Berna, em Zurique, a mesma coisa. Então, tem muitos interesses que estão colocados. Então, eu acho que é uma atitude mais madura, não que seja perfeita, não que seja correta,
vermos as coisas sob dois pontos de vista. Assim, existem luzes protestantes, existem, mas existem sombras também. Você acha que houve alguma predominância ou do lado luminoso ou do lado sombrio ao longo desses 500 anos de história? É muito difícil saber isso, Vanderlei, porque são contextos bem diferentes do nosso, e a gente olha para trás. Em geral, o que a gente lê nos livros, em geral, são relatos idealizados. E o idealizado, ele resolve um problema imediato. Assim, você resolveu a parada, mas a médio e a longo prazo, ele não se sustenta. Por exemplo, eu gosto muito de um pensador inglês e leio tudo dele, eu tenho praticamente toda a obra dele, que se chama, especialmente a obra sobre religião, que é o Locke, o John Locke, que foi um filósofo inglês do século XVII e tudo mais, e que no final desse século, do século XVII, ele escreveu as cartas de tolerância e tudo mais, né? E no primeiro livro meu sobre isso, de 2010, eu só destaquei o lado luminoso do Locke. E depois, mas eu tinha acesso à literatura, aos documentos mais... Caramba, eu vou ter que tratar isso depois. Que é o fato do Locke, por exemplo, ter tido escravos e ter participação pecuniária, dinheiro recebendo de projetos escravagistas de navios negreiros. Ele teve isso. Agora, então, na pessoa do Locke, eu vi claramente as sombras e as luzes. Claramente. Você pode falar a mesma coisa do Calvino. Calvino teve umas coisas muito importantes a serem feitas e que fez a diaconia de Calvino em Genebra, ninguém pode negar naquele momento. A diaconia de Calvino, né? Ou seja, os pastores que Calvino treinava na escola de Genebra, que depois virou a Universidade de Genebra para aquela questão toda. Mas havia um espírito de intolerância muito grande nele, no Teodoro Beza e em outros reformados que vieram posteriormente a ele, em Genebra. Como diz o Early Cairns, aquele historiador, o cristianismo através dos séculos, creio, é um texto que se utiliza muito, ele fala, as fogueiras continuaram a ser acesas. As fogueiras não são patrimônio da Inquisição. Só que, nesse material, eu quis trazer esse lado, eu carreguei a tinta, Vanderlei, nesse lado mais luminoso do protestantismo, porque eu percebi que no Brasil, esse neoprotestantismo que surgiu, não, por algum motivo, ou por muitos motivos, não tem acesso a esse fato presente no protestantismo. O pessoal não conhece o Walter Rauschenbusch. Quem é Walter Rauschenbusch? O protestantismo brasileiro jamais ouviu falar disso. O protestantismo brasileiro não conheceu o Wilberforce, não conheceu as mulheres que lutaram nos Estados Unidos para o sufrágio universal, para que as mulheres pudessem votar, porque a Revolução Francesa, que é o máximo do iluminismo, no final das contas, não deu direito para as mulheres votarem. Ficou sozinho de um lado da mesa o Condorcet, o filósofo Condorcet, apoiando para que as mulheres pudessem votar. E todos os grandes iluministas franceses da Revolução Francesa, que mudou a face ocidental, não apoiaram e não deixaram. Elas só foram votar no século XX. Começou a luta no século XIX, de 1800 para frente, e no século XX isso vai acontecer, né? Niagara Falls, a grande conferência nos Estados Unidos, é que mudou as coisas. Então, eram mulheres muito valorosas, mas que não tinham lugar. Então, por quê? Porque liam a Bíblia de uma determinada maneira. Mas haverá um painel aqui, que eu vou coordenar, como o Zé Mário está falando, que é sobre leituras bíblicas da Reforma. Isso aí a gente pode aprofundar essa questão, que nem é a minha área especialmente, né? Não sei se eu estou no tempo aqui. Tá, a gente só queria aproveitar a sua metáfora da luz e das trevas e fazer uma provocação para o Vanderlei, até porque você falou que o protestantismo brasileiro não conheceu esse lado mais luminoso. E eu perguntar para o Vanderlei, então, como os seus estudos são na área do protestantismo brasileiro,
especialmente pensando no papel que o empreendimento missionário protestante no Brasil teve, não é, nessa transição entre o protestantismo europeu e o protestantismo que se estabelece no Brasil. Brevemente, você comentar isso para a gente. A minha curiosidade pelo protestantismo brasileiro nasceu de questões pessoais também, semelhantemente ao Ronaldo. Aliás, eu e o Ronaldo, a gente se interessa mais ou menos pelas mesmas coisas, só que ele está há anos à minha frente, que ele é mais velho que eu, bem mais velho que eu. Mas eu comecei estudando, a primeira coisa que me incomodou, desde o meu período de conversão também na Igreja Presbiteriana em 1984, era a questão do dualismo. Os meus alunos, eu acho que já estão de saco cheio de ouvir eu falar sobre isso, que é a questão do dualismo espírito-matéria, né, e a forma como a gente traduzia isso para dentro das nossas comunidades, mesmo gente que nunca ouviu falar sobre isso, nunca ouviu falar de Platão, nunca ouviu falar de dualismo helênico, platônico, acaba vivenciando isso nas comunidades evangélicas de modo geral, né? Essa quase obsessão pela mortificação do prazer, da alegria, de tudo aquilo que tem a ver com o nosso corpo, em prol de um cristianismo espiritualizado e espiritualizante. Então, isso foi o meu ponto de partida. E aí, depois, também a mesma coisa, voltar à reforma do século XVI e entender por que o protestantismo brasileiro, em grande medida, tem enfatizado essas características que o Ronaldo chama de sombrias, e aonde que está dentro do nosso protestantismo essas características chamadas luminosas, né? E, para mim, particularmente, esse protestantismo que vem para o Brasil, que você cita, mais ou menos 150 anos atrás. Primeira coisa, a gente não pode desconsiderar o fato de que ele é um protestantismo europeu, que nasce na Europa e é reprocessado e ganha características e contornos muito específicos na sociedade norte-americana. O livro do Richard Niebuhr, As Origens Sociais das Denominações Cristãs, nos ajuda bastante a entender isso, é um deles. Então, o protestantismo, embora a gente também receba o protestantismo europeu, como os luteranos, os anglicanos, mas o protestantismo que vai se tornar hegemônico no Brasil, a igreja evangélica, é essa que vem reprocessada pelos norte-americanos, né? Então, me interessou especialmente os primeiros 60 anos do século XX, né? É muito interessante ver o que aconteceu no século XIX, mas eu acho que não para esse momento aqui. Mas no século XX, na minha opinião, é o momento mais vibrante desse lado luminoso do protestantismo no Brasil. Nós temos figuras realmente muito interessantes. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana, nesse período, era uma igreja de vanguarda, que ela estava à frente da maioria das ações que visavam uma contribuição social e política para o país, seguidos de perto de metodistas, embora houvessem representantes de outras denominações. Então, eu citaria figuras como Erasmo Braga, por exemplo, que vale muito a pena ser lido e ser estudado. Erasmo Braga viveu ali, atuou nos primeiros 30 anos, de 1900 a 1930, foi a sua atuação mais interessante, um pastor presbiteriano. E ele, além de ser professor de teologia, professor no Mackenzie, ele fez parte do Instituto Histórico e Geográfico, fez parte da academia, aliás, ajudou a fundar a Academia Paulista de Letras, participou de diálogos com pessoas de fora da igreja e de ações práticas, né, contundentes de fora da igreja. Talvez a sua obra mais famosa seja a chamada Série Braga. Era uma série para séries iniciais, de didática, de gramática para séries iniciais. Para vocês terem uma ideia, ela teve mais de 100 edições, com mais de 1 milhão de exemplares publicados e utilizada em diversos estados do Brasil por cerca de 40 anos. Então, estou dando isso como exemplo de um líder que não fazia isso de maneira isolada, mas inspirado pela sua fé cristã e junto com outros companheiros que o ajudavam nisso, ele conseguia articular bem essa relação entre protestantismo e sociedade brasileira. Ele não era um pastor apenas para a igreja, mas estava interessado em, como pastor, ser também uma espécie de agente social, né, de transformação da sociedade. Eu cito ele como um exemplo de uma mentalidade que ganhava certa substância em setores do protestantismo brasileiro, outras pessoas como Otoniel Mota, Epaminondas Melo do Amaral. Não dá, talvez, para a gente falar ainda exatamente no movimento ecumênico, mas ali no germe, a partir do qual surge esse movimento ecumênico brasileiro. Naquele momento ainda era um diálogo interdenominacional, pan-protestante, mas ele preparou o terreno para um movimento ecumênico, e eu acho que a gente pode falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Eles refletem um movimento ecumênico de caráter mundial e continental, obviamente,
E ele é muito mais do que simplesmente diálogo entre protestantes ou entre protestantes católicos e ortodoxos. O movimento ecumênico ele começa a ganhar uma consciência social, reflexo especialmente das tragédias que acometem a humanidade durante o século XX, especialmente Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Então, ele precisa ser pensado à luz disso, porque ele vai ganhando novos contornos do seu nascimento no século XIX, eu estou me referindo ao movimento ecumênico, que eram alianças denominacionais mundiais, ele vai ganhando esse contorno de diálogo entre as denominações para depois ganhar uma consciência social e política. E esses pastores, repito, especialmente presbiterianos e metodistas, eles trazem isso para o Brasil, e essa é uma contribuição desse lado, eu diria, luminoso, que é bastante significativa até a década de 1960, quando eles vão ter que se reconfigurar em outras instituições sobre as quais a gente pode falar também. Tá. A gente volta para essa questão, mas eu queria voltar para o século XVI, com a professora Claudete e o seu livro aí sobre mulheres no movimento da reforma. A gente conhece bem de perto o trabalho da professora Claudete e a questão das mulheres, né? E na sua própria fala de apresentação do livro, você colocou a importância desse texto também como uma contribuição para o hoje, né? Fala um pouco para a gente sobre o papel das mulheres na reforma e também como isso está vinculado, ou pode ser vinculado, a essa participação das mulheres na igreja. E pensando especialmente numa questão que é muito interessante, é que esse protestantismo novo que se reconfigura, né, no Brasil, ele tem uma liderança feminina muito presente, às vezes oficialmente reconhecida, né? Às vezes não oficialmente reconhecida, mas nitidamente importante nessas novas formas de protestantismo, né? Nessas recepções novas do protestantismo, especialmente na América Latina e no Brasil. Fale um pouco para a gente sobre o seu trabalho e como linka essas duas coisas. Bem, eu vou começar falando do meu chão. Eu nasci em Candelária, no Rio Grande do Sul. Eu sou filha de... Meus pais são sem terra, e depois se tornaram operários na cidade. Eu fui batizada com quase 2 anos, porque naquele período o pastor não vinha muito para o interior, então se aproveitava quando o pastor chegava no interior para o batismo. Eu sou de tradição luterana, e fui batizada então com quase 2 anos de idade, e a minha irmã conta que eu já estava comendo balas, né, na hora do batismo, fiz uma festa na hora do meu batismo. Então, essa história me acompanha, esse é meu chão, da onde é que eu venho. E, na minha história, eu também tive o privilégio de fazer parte do grupo de juventude onde a primeira pastora da Igreja de Confissão Luterana atuou. Em Candelária, Rita Marta Punk assumiu o Ministério Pastoral em 1976, em Candelária. Inclusive, a esposa do pastor Lauri também fazia parte desse grupo de juventude, e participar desse grupo de juventude com a primeira pastora fez uma grande diferença na nossa vida, fundamental na nossa vida de adolescente. Eu queria fazer medicina, foi a minha primeira opção. Mas depois eu fui descobrir que também podia fazer na teologia, também aquilo que poderia fazer na medicina, que era ter também essa questão também de ter um cuidado pelo ser humano, de ouvir o ser humano. E assim, então, ingressei na teologia em 1982, nas faculdades Estes, na época era Facteol, Faculdade de Teologia, e algo que me marcou também na Faculdade de Teologia foi nosso grupo de mulheres. Nós tivemos um grupo de mulheres onde a gente começou também a refletir teologia feminista, leitura popular da Bíblia. E, para mim, também na minha história, fundamental também, faz parte da minha história, é o Milton Schwantz, que nos ajudou, a partir da leitura popular da Bíblia, a ir para as periferias de São Leopoldo. E, nas periferias de São Leopoldo, encontramos muitos crucificados, pessoas que eram invisíveis e que se tornaram, então, a partir daí também parte do meu fazer teológico. E entre essas e estes, encontrei as mulheres. E essa pesquisa, então, ela nasce no meu tempo que eu vivi na Alemanha. Eu trabalhei na Alemanha 6 anos, juntamente com meu marido, pastor Carlos.
Eu trabalhei um tempo na Igreja de Hannover como colaboradora ecumênica, depois 3 anos e meio na Missionsakademie, na Academia de Missão, em Hamburgo. E eu tive a oportunidade de visitar, então, vários lugares também onde esses fatos também se desenvolveram. Então, a gente ter contato, estar lá junto, ver aquela realidade, vai tornando também essas presenças dessas mulheres muito visíveis, muito palpáveis. Descobri, então, juntamente com a minha colega Heloísa, nós descobrimos, são somente 13 mulheres, mas tem muitas outras mulheres. Mas nós descobrimos mulheres muito, por exemplo, muito fortes. Eu começo falando um pouco da Catarina von Bora. Ela foi levada muito pequena para um convento, porque a mãe dela faleceu, a família ficou empobrecida e ela foi, o pai casou de novo e levou ela para o convento. As ideias de Lutero entram no convento. E essas mulheres se organizam. Conversam com o pastor local da cidade de Grima, e ali também contatos com Lutero, Melanchthon e os outros reformadores, e também com o comerciante de Torgau, organizam uma fuga. E 12 mulheres fogem do convento. No meio de... Conta-se, né, um mito, talvez seja um mito fundante, mas que elas fogem no meio de barris de peixes. Provavelmente foi porque isso aconteceu numa Sexta-feira Santa. E elas fogem no meio desses barris de peixes, e 3 dessas mulheres conseguem voltar para suas famílias, e 9, então, seguem viagem até Wittenberg. Chegam agora 9 mulheres em Wittenberg, e a preocupação desses reformadores é o que nós vamos fazer agora com essas mulheres. Mulheres que estavam ali. E também a gente não pode esquecer que, na Idade Média, nesse período, havia muita prostituição. A prostituição também era algo muito forte. Por isso, também a preocupação de Lutero de encontrar uma casa de família, onde é que essas mulheres pudessem permanecer, e depois também encontrar um casamento. Era uma preocupação. As mulheres, então, são colocadas em famílias, vão encontrando seus parceiros, né, companheiros, e sobra a Catarina von Bora. A Catarina, então, é interessante que ela se apaixona por um estudante, e esse estudante também estava apaixonado, mas quando ele retorna para a família dele, diz que ele tem essa paixão, né, com a Catarina, a família não aceita, porque era casar com uma ex-freira. Como? Isso era algo escandaloso. Isso era algo muito, realmente, também dava um certo medo, né? Que filhos que vão nascer num casamento com uma ex-freira. Então, Lutero procura uma outra pessoa para Catarina. Um outro pastor, né, chamado pastor Glatz. E a Catarina, então, diz: eu não caso com esse cara, não. Eu só caso se for casar com você. Né? Então, a gente descobre uma mulher muito forte, né, Catarina muito forte, decidida, ela que decide, né? Eles casam, então também, vamos dizer assim, e é interessante que Lutero, um pouco tempo antes, tinha dito que ele não ia casar. E quem questiona Lutero sobre a questão também, poxa, tem sacerdotes casando e você não está casando, é uma mulher, Argula von Krumbach, questiona Lutero sobre a questão também do casamento dele. Então, Lutero e Catarina casam, e é interessante que uma das primeiras coisas que Catarina faz quando ela casa, quando eles se casam, quando eles chegam lá no Castelo Negro, é pegar o colchão e queimar aquele colchão. Vocês podem imaginar um sacerdote morando sozinho num convento, né? E os colchões eram de palha. Então, a primeira coisa que a Catarina faz é realmente queimar aquele colchão de palha. Catarina é considerada a primeira administradora rural, vamos dizer assim, ela
ela coloca aquele castelo para funcionar, aquele convento negro para funcionar, cria um pensionato para alunos e alunas, alunos especialmente, mas também na sua casa ela acolhe pessoas doentes, ela também cuida de pessoas doentes. Por isso que quando você falou do Calvino, que ele criou a diaconia, a minha pergunta é se não foi a Idelete que realmente né? Porque na verdade a gente menciona geralmente, não, eles criaram a diaconia, mas quem realmente realizou a diaconia, quem fez a diaconia? Então a gente percebe na Catarina uma mulher realmente empoderada, muito forte, e tem várias cartas de Lutero onde ele também escreve para a Catarina. Ele escreve várias cartas. As cartas de Catarina, infelizmente, não foram guardadas. Então, isso também é algo da história, da história oficial, que geralmente se valoriza o grande herói, né? Essa história que veio até nós se valoriza o grande herói, e as histórias do cotidiano, as histórias das mulheres, a história das crianças, elas ficam geralmente esquecidas. Então, a Catarina está sendo assim bastante recuperada também na história da Igreja, especialmente da Igreja Luterana, mas a gente tem, por exemplo, a Idelete Calvino, que também tem uma história muito interessante, a esposa de Calvino, que vem da tradição anabatista. E me parece que toda a forma como Calvino se relaciona com os anabatistas tem uma influência muito grande da Idelete, porque ela vem desse movimento, e ela consegue, com seu diálogo com Calvino, fazer também Calvino ter um olhar diferente para a questão também dos anabatistas. E, além do mais, também a Idelete, né, assim como Catarina, que são mulheres de reformadores, elas criam nas suas casas, são casas também que recebem, então, refugiados religiosos, pessoas doentes, e também todo um processo de visitação. Me parece que nessas casas, que vai surgindo um determinado tipo de casa pastoral, vai surgindo também a questão do movimento da diaconia. Me parece que está muito assim relacionado o movimento da diaconia também com essa formação das casas pastorais. Mas a gente tem também mulheres que encontramos, por exemplo, mulheres muito estudiosas. Por exemplo, a Fulvia Morata é uma mulher italiana que se converte também ao protestantismo, e ela, uma grande estudiosa de grego, ela quase se tornou a primeira professora de grego da Universidade de Heidelberg. Ela não chegou a assumir a cátedra, porque ela adoeceu e faleceu. Era muito comum também na Idade Média os falecimentos muito precoces de mulheres, devido às várias doenças também que tinham na época. Mas uma mulher que me parece muito interessante é a Argula von Krumbach. Argula von Krumbach é uma mulher que tem 8 cartas. Essas cartas estão conservadas, cartas panfletárias. Uma forma de se comunicar, naquele período histórico, era a partir de cartas panfletárias. Então, uma forma de se colocar publicamente era a partir dessas cartas. E a Argula tem 8 cartas publicadas, que estão sendo estudadas, né, e existem várias também teses de doutorado sobre essas cartas. E nessas cartas, a partir de textos bíblicos, a Argula se coloca. E uma das primeiras cartas onde ela se coloca é em relação à Universidade de Ingolstadt, que os professores... chega um professor que havia estudado com Melanchthon e Lutero na universidade, e ele é totalmente rejeitado pela universidade, esse professor. E a Argula, que realmente se coloca perante esses professores, ela escreve uma carta panfletária publicada e questiona esses professores, mas como? Por que não aceitar esse professor? Por que não aceitar as suas ideias? Porque as suas ideias são realmente bíblicas, e estão também fundamentadas biblicamente. Então, ela nunca recebeu uma resposta, mas esse livro aqui tem a capa, é bem interessante, desse panfleto, onde está quem está com a Bíblia na mão, não são os professores de teologia daquele período histórico, mas é a Argula.
que está com a Bíblia na mão. Então, esse elemento da leitura bíblica, que é um elemento fundamental da questão da Bíblia, ela está na mão das mulheres também. Então, isso é algo bem importante. Eu percebo que, por isso também que eu acho que esse livro é uma inspiração, não é só uma inspiração, uma recuperação histórica, um legado também dessas mulheres, mas que pode também servir de força para as mulheres que estão atualmente também no ministério, estudando teologia. Me parece que ainda nós temos que lutar pela ordenação de mulheres em várias denominações religiosas. Por que é importante a ordenação? Porque a ordenação é realmente o reconhecimento público da denominação religiosa de que essa pessoa está capacitada para assumir o ministério pastoral, missionário, catequético. Então, e nesse sentido eu me coloco junto nesse movimento de lutar pela ordenação de mulheres, porque é, na verdade, algo que nasce com a reforma, com o movimento protestante. No momento que Lutero fala do sacerdócio geral de todos os crentes, recupera esse legado importantíssimo. Vamos dizer assim, então, igrejas que se dizem no movimento protestante, se assumem uma teologia dessas, deveria também ter muito claro a inclusão de homens e de mulheres no seu ministério. Então, me parece que falta, muitas vezes, realmente, se fala que se é protestante, mas não se assume também a teologia do movimento protestante. E o que me alegra muito também são nossos estudantes de teologia, que vão descobrindo a possibilidade de ser diferente, também nas suas comunidades, nas suas igrejas. Não só as mulheres, mas também os homens, os estudantes, homens também da nossa faculdade. Então, esse processo de transformação me parece que é fundamental para a gente também ter comunidades inclusivas, acolhedoras, abertas, que cuidam do ser. E dos grandes desafios do momento, para mim, é recuperar realmente no outro, na outra pessoa, a questão da alteridade, realmente recuperar o humano na outra pessoa. E, nesse sentido, acho que as igrejas têm um grande pecado para ser reconhecido em relação às mulheres, porque as mulheres são a maioria nas igrejas, está provado que são a maioria nas igrejas, mas muitas igrejas somente têm as mulheres para realmente arrumar o altar, limpar a igreja, fazer o trabalho de educação das crianças, mas o trabalho realmente da liderança, ainda nós temos que trabalhar bastante. Então, nesse sentido, também é uma inspiração e para esse tempo presente também. Quando você falou dessa última autora, você falou das cartas que sobreviveram. Não sei o que você fala sobre os textos de outras autoras, né, do período da Reforma. Que tipo de teologia você vê emergindo desses textos, né? Como é que as mulheres fazem teologia no século XVI? É possível, a partir do material, das fontes que você pesquisou, falar dessa teologia, das mulheres protestantes especificamente, né? É interessante, a gente poderia dizer que existe, nas mulheres da Reforma, já um germe, vamos dizer assim, de uma teologia feminista, de uma leitura da Bíblia descobrindo também a questão, por exemplo, da presença das mulheres na Bíblia. O texto de Joel 2, 28, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, sobre teus filhos e tuas filhas que profetizarão, é um dos textos utilizados pelas mulheres, quando elas se colocam, quando elas falam. Um outro texto bem também usado é o texto de Gálatas 6:2. Agora já não há mais diferença entre gregos e romanos, homens e mulheres, judeus, né, e gregos, né? Esse texto também, que é um texto que nasce a partir da fórmula do batismo, é muito utilizado também por essas mulheres. Então, a gente percebe uma teologia bíblica e que busca recuperar na Bíblia também textos onde existe uma igualdade de homens e de mulheres. E é uma teologia que nasce também do cotidiano, da vida. Por exemplo, a Argula escreve para o Lutero questões, por exemplo, quando
a Catarina para desmamar um nenê. Assim, eles falam também sobre essas questões do cotidiano. E isso é muito bacana descobrir também nessas cartas, que existe uma relação também com a vida cotidiana, com a preocupação do cotidiano. Então, a questão de que a gente percebe nessa teologia, de que também a vida cotidiana, a vida de família, é também o lugar do sagrado. O sagrado não está somente mais agora nos conventos ou nas igrejas, mas o sagrado também se encontra na vida cotidiana, na vida do dia a dia, nas lutas do dia a dia, está lá no mercado também, presente. Então, nesse sentido que eu entendo uma teologia realmente presente na vida, no cotidiano. Obrigado, professora. Professor Vanderlei, quero voltar lá naquele ponto que você parou sobre o movimento ecumênico no Brasil, os primórdios do movimento ecumênico no Brasil. E todos nós sabemos que o golpe de 64 foi um marco na nossa história recente, não é? Todos os efeitos negativos que ele produziu na sociedade brasileira, do qual ainda nós não nos recuperamos. Não é importante deixar bem claro que esse é um trauma que nós ainda não tratamos na nossa cultura, na nossa história. E entre os elementos que foram duramente atingidos foi justamente esse processo, né, que você começou a falar agora há pouco, desse protestantismo mais ecumênico e dando um passo na direção de uma preocupação social. Eu me preocupo especialmente com o protestantismo depois da abertura, né? Esse novo protestantismo que começa a se configurar no Brasil depois do fim da ditadura militar, depois de tudo que aconteceu no período da ditadura propriamente dita. Que balanço você faria desse protestantismo? Como é o protestantismo a partir de então? E o que você apontaria como características? E aí eu quero que você aproveite de novo a metáfora das sombras e das luzes aí do professor Ronaldo. Acho que seria interessante a gente pensar dessa direção. Tá, eu só vou te pedir permissão para poder falar sobre isso, sobre um nome especificamente, porque aí eu acho que a gente entende melhor o que acontece depois, para fazer um contraste, né, que é o Richard Shaw, esse missionário que chega no Brasil em 1952, depois de ter vivido 8 anos na Colômbia, em meio de favelados. Então ele ganha uma consciência social e sob diversas influências importantes, como de John Mackay, que era então presidente do seminário de Princeton, e que foi importantíssimo na formação dele. Lembrando que John Mackay tinha vivido aqui na América Latina também, no Peru e no Uruguai, e também tinha ganho uma consciência a partir da situação da América Latina, né? Então, isso tudo também é importante. Bem, em resumo, o Richard Shaw, ele alertava, ou ele chamava a atenção dos teólogos brasileiros e teólogos daquele período. A bem da verdade, a gente tem que falar de teólogos, porque as mulheres, tudo que a Claudete acabou de falar, esse protestantismo que a gente recebe vindo dos Estados Unidos, isso foi completamente esquecido. Então, as mulheres começam a ganhar algum tipo de espaço e de projeção aqui, sobretudo a partir da década de 60, sem desconsiderar alguns casos isolados anteriores, como, por exemplo, da Frida Wingren, né, no caso da Assembleia de Deus. Muito bem, então, ele desperta a atenção de teólogos na década de 50. Para ele, a grande questão era, a gente precisa fazer um processo hermenêutico, tanto do texto bíblico, a gente não pode esquecer que o texto foi escrito séculos antes, então tem que se fazer um processo que a gente poderia chamar de agiornamento dessa mensagem, de modernização, de atualização dessa mensagem. A gente não pode simplesmente ler a Bíblia desconsiderando isso. Quer dizer, tem que ler o texto escrito lá e atualizando para o nosso contexto. Então, esse era o primeiro papel do teólogo, segundo Shaw, esse processo hermenêutico de atualização da mensagem da fé cristã. E, em segundo lugar, o contexto social. Então, cabia também ao teólogo essa tarefa de leitura da sociedade, de compreensão de como se estrutura a trama social. E aí ele desafiava os teólogos a entenderem também de sociologia, de filosofia, para conseguir entender, porque, no final das contas, para ele, tudo se resume a isso. Você tem, de um lado, a fé cristã, do outro lado, a sociedade. Como que você junta essas duas coisas? Mas, para juntar essas duas coisas, você precisa fazer esse processo hermenêutico dessa mensagem e um processo hermenêutico, por assim dizer, também da sociedade. E como a sociedade está sempre mudando, esse é um processo que não termina nunca, né? E, ao mesmo tempo, como a gente comentou ontem na abertura, ele falava, então, de uma igreja na diáspora, que está sempre em movimento, que está sempre caminhando, que está sempre se atualizando.
Então, isso era essencial, e isso foi muito revolucionário para os teólogos, para muitos pastores, especialmente presbiterianos, metodistas e congregacionais, que viveram ao redor ali de Richard Shaw, que ficou aqui cerca de 10 anos no Brasil, inclusive chegou a dar aula aqui nesse prédio, onde funcionou um seminário presbiteriano chamado Seminário do Centenário, que foi fechado por ocasião da ditadura militar. Bem, então a gente lê esse período da década de 50, 60, a gente fica muito empolgado. Eu, particularmente, fico muito empolgado porque você vê o que eles estavam fazendo, o que eles estavam propondo. Havia, nesses setores do protestantismo, o real desejo e uma ação bastante substancial no sentido de tornar o protestantismo relevante para a sociedade brasileira, contribuindo para o Brasil naquele período de grandes transformações sociais, que era a década de 50, o pós-guerra, né? E que refletia o período de Guerra Fria. Então, fizeram reuniões, fizeram congressos e ações muito práticas, né, de cunho social e político. Talvez a Conferência do Nordeste de 1962 seja a culminância disso, né, o processo revolucionário brasileiro, o tema dessa conferência que acontece em Recife, em 62. Mas ela talvez seja a culminância de muitos outros movimentos que estavam acontecendo. E aí, então, vem o golpe. O que me choca particularmente é que, quando você estuda a história de algumas denominações, a gente percebe que uma espécie de ditadura eclesiástica antecedeu ao golpe civil-militar no Brasil. Especialmente no caso da Igreja Presbiteriana, que já havia fechado um jornal da mocidade. Aliás, esse movimento de consciência social tinha muito a ver com a mocidade, com os estudantes de teologia, estudantes de modo geral, protestantes. Um movimento anterior, por exemplo, à ABU, e que mobilizava estudantes, ao SEB, chamado SEB, União Cristã de Estudantes do Brasil, dentre outros. Então, a Igreja Presbiteriana fecha o jornal chamado Mocidade, que debatia temas como reforma agrária, reforma política, questão sexual, de educação sexual, por exemplo, e diálogo ecumênico, e depois fecha também a Confederação de Mocidade. Isso vai ser um duro golpe, e isso acontece em 1960, depois de 1962, portanto, antes do golpe militar. Parece que eles já vislumbravam que no horizonte haviam nuvens muito pesadas no protestantismo brasileiro, né? Então, assim, a gente lê isso com um misto de espanto, porque houve aqui muita movimentação no sentido de se trazer à baila esse lado luminoso do protestantismo, e movimentos de dominação de cunho, eu diria, ditatorial, acontecem dentro das igrejas. Eu estou dando a presbiteriana como exemplo, porque talvez ali isso tenha sido mais acentuado, mas nas outras também vai acontecer esse movimento. E com o golpe militar, toda essa mobilização que já acontecia há pelo menos 15 anos, ela é desfeita, né? A própria Confederação Evangélica do Brasil, que era uma espécie de guarda-chuva para esses movimentos progressistas, ela é invadida por forças militares, documentos são roubados, são confiscados, obrigado, e boa parte da liderança progressista da Confederação Evangélica do Brasil, aliás, boa parte não, todos eles são demitidos, né, dos seus cargos. E aí as várias denominações começam com movimentos de fechamento. Ou seja, o que é curioso é o seguinte, pode parecer contraditório, mas você tem um certo convívio razoável entre progressistas e conservadores no Brasil desde a década de 20 e 30. Mas, nesse momento, é como se os conservadores acirrassem as suas posições e não quisessem mais conviver com esse lado mais progressista do protestantismo brasileiro, e são como que alimentados pelo golpe, quer dizer, eles ganham uma força, né, e se voltam contra essas lideranças progressistas, que são demitidas, são caçadas, algumas são exiladas. O nosso colega aqui, Zwinglio Mota Dias, ele não falou isso, mas ele é um dos presos da ditadura, ficou preso durante 40 dias, né, Zwinglio? O seu irmão é um dos desaparecidos da ditadura militar, o Ivan Dias. E aí todo o movimento ecumênico que tinha essa consciência social, ele é desmobilizado e ele tem que se repensar e se readequar a essa nova situação. Ele não desaparece, mas, obviamente, ele sofre um duríssimo golpe, porque essas pessoas são colocadas para fora das suas denominações. A Faculdade de Teologia Metodista, lá em Rude Ramos, foi fechada durante um ano, porque convidaram, em 1967, Dom Helder Câmara para ser paraninfo da turma de teologia, e isso foi um escândalo para a ala conservadora da Igreja Metodista. Você tem vários jornais, como o Jornal Batista, o Jornal Presbiteriano, louvando o golpe militar e dizendo que o golpe era
resultado das orações do povo evangélico. Deus estava atendendo às orações do povo. E, quer dizer, o protestantismo que primava pela democracia, né, os batistas que estão aqui sabem disso, a ideia de democracia, do povo decidindo, congregacional, quer dizer, era um desserviço absoluto você que vive essa realidade eclesiástica, ao mesmo tempo apoiar um fechamento da democracia no país. Daí para frente, agora chegando onde você perguntou, há aquilo que eu chamaria de uma fragmentação, o que não significa que havia uma unidade absoluta antes, mas há um processo de fragmentação muitíssimo acentuado. O povo ecumênico sobrevive nas chamadas agências ecumênicas de serviço, como foi citado aqui pelo Zwinglio também, quando ele estava falando sobre o livro dele, o CEDI, o Centro Ecumênico de Documentação e Informação, que depois deu origem ao Koinonia, que existe ainda hoje, que mantém a revista Tempo e Presença... Tempo e Presença? Tempo e Presença funcionando ainda hoje, a SESI, que é o outro organismo ecumênico lá em Salvador, dentre outros, né, o próprio CONIC também, o CLAI em nível latino-americano. Mas, de fato, os principais atores da cena protestante evangélica brasileira nos últimos 50 anos, que vai tomar conta das lideranças, é a ala conservadora. E aí você tem as exceções, a Igreja Luterana, que se repensa também nesse período e avança muito, e é uma igreja ecumênica e com uma consciência social que está muito à frente da maioria das igrejas evangélicas brasileiras. A Igreja Presbiteriana Unida, que surgiu como resultado da cisão na Igreja Presbiteriana, e cujo principal centro talvez seja aqui em Vitória, girou muito em torno dessa questão do seminário. E o que a gente percebe, rapidamente aqui, dois pontos que eu queria acrescentar. Na década de 60, chegam ao Brasil as chamadas missões de fé. Tem dois elementos que eu acho que são essenciais de entender. Primeiro, o movimento pentecostal, que está no Brasil desde 1910, mas ganha força numérica, e com a força numérica, uma força política e econômica a partir da década de 50 e 60, e vai influenciar muito pesadamente as igrejas históricas, inclusive causando cisões. Se vocês olharem as datas, tudo é 1967, 1968, logo depois do golpe. Metodista, Wesleyana, Presbiteriana renovada, Batista renovada, Congregacional renovada. Tudo em 2 anos ali. Acontece tudo exatamente ao mesmo tempo. E, em segundo lugar, a chegada do movimento fundamentalista norte-americano no Brasil, trazido para cá especialmente por um sujeito, líder fundamentalista norte-americano, chamado Karl McIntyre, que foi uma figura extremamente controversa e eu considero muito danosa para a história do protestantismo mundial e aqui no Brasil. Ele esteve várias vezes no Brasil, consta que ele trouxe, inclusive, mala com milhares de dólares para abastecer pastores conservadores, e ele causa cisões, especialmente na igreja presbiteriana. Vai acontecer uma lá no Nordeste, surgindo uma igreja presbiteriana como cisão chamada Igreja Fundamentalista, Presbiteriana Fundamentalista do Brasil. Então, essas duas influências, primeiro eu pontuaria a influência do movimento pentecostal sobre as igrejas históricas, de cunho bastante conservador, e do movimento fundamentalista propriamente, que vai chegar no Brasil com força a partir da década de 50 para frente, vai causar um clima. É impressionante porque você lê antes, havia uma certa harmonia e diálogo. De repente, você só vê um clima de confusão, de briga, de rachas. E aí eu acrescentaria essas missões de fé. Se você também olhar o calendário, as missões de fé, elas fundam no Brasil, especialmente editoras e seminários. O José Bittencourt, nosso colega, ex-professor daqui, ele destaca muito isso no seu livro Matriz Religiosa Brasileira. Edições Vida Nova, Mundo Cristão, Editora Vida, o Seminário Palavra da Vida, Betânia, todos chegaram entre 65 e 67, parecendo um movimento programático. E, curiosamente, o que o Bittencourt destaca, com o que eles lidam? Com duas coisas que são usadas muitas vezes para controlar o pensamento e homogeneizar o pensamento, que eram editoras, que você distribui literatura, e seminários. Então surgem os chamados institutos bíblicos, ficaram muito famosos na década de 60. E, aos poucos, eles foram conquistando os corações das denominações, que foram entregando os seus jovens para esses institutos bíblicos, que vêm dos Estados Unidos, com esse cunho conservador, e vão formatando a mentalidade das novas gerações de pastores, né? Só lembrando o papel da música nesse processo. Sim, a música evangélica jovem. A CEPAL também chega exatamente nesse período. Até hoje, se você entrar no site da CEPAL americana, é Overseas, alguma coisa, não me lembro o nome.
Até hoje está dito lá que ela surgiu com o objetivo precípuo de combater o comunismo na China. Então, tudo isso reflete o mundo da Guerra Fria, né? Então, ou você estava com os Estados Unidos, ou você estava com a União Soviética. Então, muita coisa que é dita num tom teológico e num tom bíblico, na realidade, era reflexo de uma polarização política, de uma polarização ideológica que se traveste de teologia, né? Os pentecostais, que eram contra, por exemplo, a televisão, são muito influenciados por essas missões de fé, porque junto com as missões de fé vêm os televangelistas norte-americanos, como Pat Robertson. O pessoal da minha idade aí para cima deve se lembrar do Rex Humbard. Na hora, viu? Como é que ele é rápido. Jimmy Swaggart. E aí, de repente, eles percebem o grande valor do uso da televisão para alcançar as massas, né? Então, a televisão ela é desdemonizada e ela passa a ser utilizada por esses televangelistas brasileiros, e que, paralelamente a esse movimento de uso da mídia, paralelamente a isso, eu me lembro quando eu me converti em 1984, uma frase que eu ouvi logo quando eu entrei na igreja era: crente não se mete em política. Isso era muito comum, eu acho que todo mundo aqui já ouviu isso, pelo menos daquela geração. Crente não se... A gente estava em plena ditadura, ainda no período. Quando a abertura, o mote crente não se mete em política foi substituído pelo irmão vota em irmão. E tem, inclusive, o livro do Josué Silvestre, cujo título é exatamente esse. Nesse livro, ele, que era um assessor parlamentar da Assembleia de Deus, disse que se você não votasse no irmão, você estava indo, inclusive, contra a Bíblia e contra Deus, porque isso não era papel de cristão, porque você não estava amando o seu irmão, alguma coisa assim, que é o argumento dele. E aí é uma outra coisa que acontece. E aí o Paul Freston mostra muito isso em 1988, na Constituinte de 88. Os evangélicos, especialmente pentecostais, entram pesado na política brasileira. São 75 constituintes, deputados que são evangélicos, ligados a igrejas evangélicas, todas desse cunho conservador, e que vêm, e isso, a meu ver, é muito preocupante, preparando um tipo de atuação política no Brasil que é o que a gente está vendo desde, talvez, da primeira eleição da Dilma, ou da segunda, não me lembro, quando esse elemento religioso ele se tornou realmente importante no Brasil, quando ninguém não se discutia isso. Então, quando um desses líderes evangélicos vai na televisão e declara apoio, ou, inclusive, o não apoio, né, e como que esses candidatos eles ficam agitados e têm que tentar recobrar esse apoio. Então, o que vai acontecer daqui para frente? Sociólogos e estatísticos têm dito, inclusive o próprio IBGE, que se você pegar os últimos 40 anos do Brasil e projetar a mesma linha para frente, até a década de 2030, até 2036 no máximo, os evangélicos serão maioria no Brasil. Então, o que isso pode representar? Porque o grande sonho de alguns desses grupos é colocar um evangélico na presidência da República, porque a ideia é de que se nós tivermos um homem de Deus lá, aí o Brasil tem jeito, né? A ver pela atuação de boa parte, ou talvez a maioria dos políticos evangélicos, não nos parece que é isso que vai acontecer. Então, de fato, é bastante preocupante, né? Eu resumiria nesses termos, né? O que aconteceu nos últimos 50 anos é cada um dando um tiro para um lado, cada um sobrevivendo, cada um tentando concorrer com o outro, como se fosse uma disputa de mercado, quem tem mais tempo de TV, quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder, quem tem jatinho particular, quem aparece na capa da Veja. Então, o meio evangélico virou isso de modo geral, o que não significa que isso resume todo o contexto evangélico, porque, obviamente, não é só isso. Tem muita gente inconformada com isso, tem muitos movimentos, tanto de cunho ecumênico quanto evangelical, né, os de ecumênico, a Rede Fale, por exemplo, e gente ligada à Fraternidade Teológica Latino-Americana também, que tem proposto alternativas de um protestantismo brasileiro e com uma consciência que tem desaparecido dessas igrejas de caráter sectário, quietista, espiritualista e desconectado da realidade mais profunda do país. O professor Ronaldo queria fazer um comentário? Não, apenas para ratificar esse diagnóstico e dizer que, ou seja, é um panorama muito difícil, né? Triste demais, né? Mas a gente não pode simplesmente se conformar com isso, lógico, evidente. Mas então como, ou seja, é possível fazer alguma... Porque a gente está ouvindo essa possibilidade desde 40 anos que eu me converti. O que é possível fazer diante disso, desse quadro, né? Porque, veja bem, você tem um quadro das mulheres reformadas ou protestantes que tiveram uma participação. Você tem um
protestantismo, um certo protestantismo iluminado, que a gente tem notícia dele nos livros. E você tem um resultado, você tem uma situação difícil agora. Então, o que fazer? Então, a minha hipótese, ainda não testada, porque isso demanda muitos aspectos, é que tem a ver com o tipo de leitura da Bíblia que se faz. Ou seja, eu considero que a Bíblia é o objeto fundante para o protestantismo. O protestantismo fez uma redução, né? O protestantismo fez uma redução no cristianismo. De 7 sacramentos passou para 2, de magistério com várias possibilidades passou para a Bíblia, que é uma só. Mas quando chega lá, a questão é que tipo de leitura se deve fazer com a Escritura. Então, e aí abriu. Você fechou. O Harnack falava que o Lutero era o mestre da redução, né? Ele fez uma redução visceral, vamos dizer, muito radical. Mas chegou lá, abriu. E virou isso que chegou, no caso brasileiro, chegou nesse panorama desanimador, vamos dizer assim, né? A gente faz, mas não muda, gente. O Rubem Alves morreu, o Joaquim Beato morreu, o João Dias de Araújo morreu, o Elben César morreu, e o Elben César e o outro César, o Valdo César também, todos morreram querendo, ansiando uma mudança, e os olhos não viram essa mudança. Aí chega o Zwingli aqui e fala que já tem 76 anos. E luta por isso. Então, não sei, eu acho que se houve uma coisa programática, como em alguns momentos a gente nota que houve, nessa questão editorial, dos livros que vão ser vendidos para fazer a cabeça do povo, e dá para pegar essa linha mesmo, porque é um negócio muito bem feito. Por exemplo, eu lancei um livro do Robson Cavalcante que chamava Uma Bênção Chamada Sexo, que foi um escândalo, acho que pela ABU, alguma coisa assim, né? Ele é ligado à ABU. Aí lançaram em seguida o Ato Conjugal do Tim LaHaye, lá, com 2 aliancinhas douradas na capa. Entendeu? Ou seja, é evidente que houve alguma coisa programática. Ao mesmo tempo, a nossa reação não é programática, para ou conter ou para fazer essa mudança. Então, eu acho que nenhuma mudança é da noite para o dia. É um trabalho que teólogos, historiadores, exegetas, especialmente, vão fazer. É um tipo de ensinamento, ou seja, como ler a Bíblia novamente. Como é que se lê a Bíblia? Porque ela é o objeto fundante. Então, foi construído em cima dela um tipo de visão, de consideração, ou você tem essa questão do dualismo, ou você tem uma leitura sinagogal, judaica sinagogal, muito legalista, moralista, que não te permite um tipo de camisa de força. Ou você tem, eu estava anotando aqui, portanto, uma mudança no espectro do protestantismo passa por uma consideração diferente do que seja a Bíblia. O que é a Bíblia, afinal de contas? O que é a Bíblia? Agora, isso pode causar uma mudança? Eu acho que pode, para a próxima geração. Se as minhas netas puderem vislumbrar isso, eu já estou grato a Deus. De se fazer um tipo de leitura diferente, mas quem tem que fazer esse tipo de coisa é a geração atual, construir um tipo de mudança, leitura. Mas já está acontecendo, eu acho. Para mim, um exemplo é o CEBI. O CEBI é um fruto que vem desse movimento da década de 70, e o CEBI está aí, mas está nas margens. Ele não está no centro, ele está nas margens, e, para mim, vamos dizer assim, eu acredito numa igreja ecumênica e também que seja mística, que ela tenha a questão da espiritualidade. E me parece importante a gente recuperar as narrativas das margens. E daí eu queria lembrar também uma mulher que me parece que está sendo recuperada, muito importante no movimento pentecostal, que é a Frida Winkler, que ficou esquecida há 80 anos na história do Brasil, e hoje está sendo redescoberta.
me parece que ela vai ser a redescoberta da história da Frida, vai ser muito importante aquela pergunta que você me fez, especialmente para as mulheres pentecostais, neopentecostais. A Frida Winkler foi uma mulher que lutou já na década de 30, juntamente com o seu esposo, que o seu esposo era favorável para a ordenação de mulheres na igreja pentecostal. Então, se a gente, vamos dizer assim, eu acho que essa nossa função como acadêmicos, teólogos e teólogas, historiadores, recuperar as narrativas que foram, vamos dizer assim, esquecidas, né, silenciadas. Me parece que por aí... Eu entendo, Claudete. Agora, a minha visão e do Vanderlei, elas batem um pouco, porque também ele tem formação presbiteriana, só que ele foi mais esperto, ele já saiu antes. Mas ele é especialista nessa... Ele teve um jeito de se safar da coisa. A questão é a seguinte. Nessa pesquisa aqui, eu vasculhei o século XVII, XVIII e XIX... Nessa questão dos direitos civis, questão política, melhora da sociedade, progresso, etc., etc., eu vasculhei atrás de presbiterianos, gente. Eu queria achar presbiterianos. E não achava. Eu achei um monte de batistas. Ainda bem que eu fiz a faculdade batista, que eu fiquei até assim... O Quakers... Metodistas, então, depois da Inglaterra, os metodistas todos, o Wesley, na última carta que escreveu, em 1791, mandando, esforçando para o Wilberforce continuar a batalha dele contra a escravidão. Então, aí eu fui descobrir, Claudete, por que hoje ainda a minha igreja, além de não participar de nenhum organismo ecumênico, porque participava da Aliança Reformada Mundial, saiu alguns anos atrás. Aqui em Aracruz, o documento, decisão conciliar. Por que essas coisas acontecem? Por que ela não ordena mulheres, por exemplo? Claro, porque o histórico dela, a genética dela, o DNA dela lá de trás, vem com algumas coisas. Ou seja, como é que se muda uma coisa como essa? Ou seja, há possibilidade de mudar a genética? Hoje há. Por isso que eu tenho esperança de mudar o DNA, ou seja, transformar o DNA da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é onde eu me converti. Eu não queria sair dela. Eu queria ter a coragem que o Rubem Alves teve de sair antes de ser tirado. Entendeu? E mandar carta para dizer, eu saio dela porque ela não tem mais liberdade. Você me ensina, por favor. Então não é, eu acho assim, não é uma coisa tão simples. Claro que eu li tudo, eu teve presença do CEDI, todas essas coisas todas, né, do ISER, e a gente sonhava demais, e fazia os congressos todos e tal, propondo esse tipo de coisa, né, ou seja, o diálogo ecumênico, caramba, mas que coisa maravilhosa sentar na mesma mesa e conversar e comer da mesma comida, tomar do mesmo vinho e tudo mais. Mas na nossa realidade foi muito complexa, né? E por isso a gente está numa situação dessa. Agora, eu continuo tendo esperança, Zé Mário, mas a gente tem que fazer uma coisa muito organizada, programática, e eu acho que passa pelo ensino. O que você falou, passa por livros, por ensino, por encontros como esse. Não podem ser mais atividades isoladas, porque uma pessoa isolada faz... Eu tenho um amigo que está fazendo um trabalho maravilhoso lá em Anápolis. Agora, ele é presbiteriano, mas é um fato isolado. Então, a gente tem que fazer uma coisa concatenada para tentar fazer frente. Então, eu acho que um congresso como esse e outros fazem isso. Então, é disso que eu estou falando, assim. Entendeu? Uhum. Não, eu concordo com você. Eu acho que, eu penso também que a questão da criação de redes entre nós protestantes, porque os movimentos retrógrados estão em todas as igrejas, inclusive também na minha denominação. Então, me parece que é um momento, novamente, de a gente pensar em programas. A academia, o congresso são momentos importantes. E a gente tem que fazer redes, realmente, eu concordo plenamente contigo, e achar formas, né, de a gente trazer uma proposta libertadora para trazer as luzes. Bom, nós estamos chegando ao final, nosso tempo já passa um pouco, mas temos tempo para 2 ou 3 perguntas no máximo.
Então, se você quer fazer uma pergunta, levante, diga o seu nome e o lugar de onde você veio. Temos um microfone aqui, temos uma pessoa ali. E, por favor, pedir objetividade na pergunta para que a gente possa aproveitar bem esses minutos que nos restam. Meu nome é José Roberto, eu sou da Assembleia de Deus, do Estado de São Paulo. E não uma pergunta, mas uma colocação, talvez para trazer um pouco de esperança, Ronaldo. Em relação até às mulheres, ainda de uma forma bem carinhosa, é muito comum já na Assembleia de Deus chamar a esposa do pastor de pastora, o que antes era até inaceitável isso. Mas tem chamado de pastora, carinhosamente. E isso vem ganhando o coração, não é? De muita liderança. E na minha cidade, que é uma cidade ainda pequena, mas com 110 mil habitantes, nós temos, de fato, não ordenada, mas uma pastora dirigindo uma igreja dentro da Assembleia de Deus. Então, talvez seja a única pastora, ela não é ordenada, mas que dirige uma igreja no estado de São Paulo, dentro da Assembleia de Deus. Então, talvez isso seja sinais de uma pequena nuvem tamanho da mão de um homem, né? Que venha trazer chuvas maravilhosas aí para o futuro. Então, apenas esse comentário e agradeço ao painel, que foi muito bom. Obrigado. Professora Claudete, quer comentar? Gostaria de comentar essa questão da mulher, de pastor se chamar de pastora. Na verdade, essa foi uma luta de muitas mulheres luteranas, de não serem chamadas de Frau Pastor, ou a mulher de pastor, né? Por quê? Porque se cobra da mulher não ordenada algo que ela não está preparada. Diz assim, diz assim, como se a família do pastor fosse uma extensão do trabalho da igreja. Eu acho, pela história, vamos dizer assim, eu acho muito problemático isso, né? E acho que se deveria cuidar muito que somente é realmente pastora quem realmente estudou teologia e está ordenada para esse trabalho. Porque senão, isso, novamente, nós vamos repetir o que foi vamos repetir a história de que as mulheres vão novamente fazer trabalhos, muitas vezes não recebendo salário, e vão estar à disposição, muitas vezes, 24 horas da igreja. Então, eu só queria uma recomendação, acho que para ter um grande cuidado com isso. A gente tem conversado isso também na faculdade aqui. Porque elas não são pastoras, elas são casadas com pastores, mas elas podem ser, de repente, ter uma outra profissão, professoras, ou, sei lá, né, médicas, ou cuidar para que não se sobrecarregue essas mulheres para algo que elas não estão preparadas, né? Então, elas não são extensão do seu marido, elas têm vida própria. E isso me parece assim, isso é uma luta muito grande de gerações passadas de mulheres na igreja luterana que eram casadas com pastores, que elas eram chamadas de Frau Pastor, né, a mulher de pastor. E eram as mulheres que geralmente dirigiam o canto, o louvor, cuidavam dos doentes. E isso essa geração, vamos dizer assim, uma geração antes de mim, lutou contra isso. E me parece que pode ser um perigo muito grande das igrejas pentecostais repetirem algo que já algumas igrejas históricas já lutaram contra isso. Que as mulheres também têm o direito de ter autonomia, de ter as suas profissões, e de que ela casada com um pastor não significa que ela é pastora também, e de que ela tem que fazer o trabalho da igreja. Não, ela pode estar fazendo bem outra coisa. E se não quer participar da igreja, também não precisa. Eu acho que essa questão da autonomia, do direito de decidir, a gente tem que lutar nas nossas igrejas. Obrigado, professora. Professor Zwinglio, quer fazer também um Eu queria fazer duas observações. Primeiro, está funcionando? Primeiro, complementar a sua colocação. Eu venho de Juiz de Fora. Juiz de Fora tem uma igreja, Assembleia de Deus, bastante grande, com cerca de 40 mil membros na cidade, né? Tem um pastor lá que é o grande chefe, e ele está muito doente, então ele acaba de ordenar a sua filha
pastora que vai sucedê-lo na direção da igreja. Ela está corretamente ordenada. E essa jovem acaba de completar o seu doutorado em Ciências da Religião, está muito preocupada com o modo assembleiano de ser pentecostal, esse é o título da sua tese, né? E está desenvolvendo uma grande pesquisa sobre Frida, né? E parte da sua visão a respeito do trabalho da Frida, ela afirma categoricamente, não sei se ela está correta historicamente, mas ela afirma que quem introduziu a Assembleia de Deus no Brasil foi a Frida, e não os dois grandes heróis machos, sempre celebrados pela igreja. Que o marido dela era um banana, e ela que fez tudo, ela que fazia teologia, ela que compunha as músicas, e ela chegou a ordenar vários pastores. Depois, os coronéis nordestinos, na famosa convenção de 1930, trataram de fazer com que ela desaparecesse. E ela morreu à míngua na Suécia. Foi enterrada como indigente, né? Bom, o Gedeão vai estar por aqui, né? Porque ele tem muita história a respeito da Frida, na pesquisa que ele está desenvolvendo. Segunda coisa, na história que o Vanderlei estava relatando dos anos 60, eu só queria lembrar um aspecto muito importante, que é a relação dos protestantes históricos com o poder econômico e político no Brasil. Primeiro exemplo, a Assembleia, ou o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que se realizou em 1966, na cidade de Garanhuns, em Pernambuco, foi diretamente financiada pelo Banco Bradesco. O Banco Bradesco foi fundado por um presbiteriano da Igreja Unida da Rua Helvécia, lá em São Paulo, o senhor Amador Aguiar, que sustentou todo o trabalho da direita dentro da Igreja Presbiteriana, comandada pelo pastor reverendo Boanerges Ribeiro. Uma outra grande empresa, também de propriedade de presbiterianos, financiou todo esse movimento nos anos 60 e 70, que foi a famosa empresa siderúrgica Aços Vilares, assim como os produtores do fortificante Fimatosan, que é um grande laboratório, né, da família Brasil, né, Vidal Brasil. Né. Então, há uma ligação muito forte. A gente não pode esquecer o elemento da economia em discutir as linhas teológicas e políticas assumidas por nossas igrejas, todas elas. Vocês conhecem a empresa 1001 de transporte, que é uma das maiores do Brasil. Essa é uma empresa da Assembleia de Deus, que financia a Assembleia de Deus. E por aí afora. E esses dados estão desconhecidos, nós precisamos recuperar isso. Fazer com que a membresia das nossas igrejas saiba quem é quem nessa história. Só isso. Obrigado. Uma última questão, então. Lutero, lembrei de você. Um nome apropriado, inclusive, para o momento. Fica de pé, Lutero, por favor, tem um microfone. Tinha mais alguém ali, eu não vi. Então, eu vou pedir para ela fazer a pergunta primeiro. Eu não vi, peço desculpas. Bom dia. Eu sou Maria Lina e sou batista. E quando o professor falou que precisamos nos perguntar como vamos ler a Bíblia, como fazer essa leitura, né? E eu fico aqui pensando, que pistas vocês dariam? Porque para ler a Bíblia precisa de um conhecimento mais aprofundado e uma visão mais ampla de mundo, de pessoa, situar, contextualizar todo esse cenário político, econômico, enfim. Se dentro das igrejas continua a mesma escola bíblica, um fala e todo mundo, amém, e vamos embora. Eu tive, só bem rápido,
recente um irmão falou dentro da escola bíblica que os homossexuais estão abrindo igreja, a culpa é nossa, porque nós não estamos pregando a palavra, o evangelho, né? Então, isso, nesse atual contexto, como que nós vamos, o ensino-aprendizagem dentro das igrejas, ensinando as nossas crianças, né? A minha filha, ela fala, mãe, não quero mais ir para a igreja, não quero criar meus filhos dentro da igreja. E isso eu fico muito triste, como quando o pastor fala, tomara que minhas netas, mas como? Eu fico aqui me perguntando, que pistas? Como que esse ensino, como que essas reflexões chegam às igrejas? Obrigado. Por isso eu acho que é um trabalho muito longo. Ou seja, isso não faz da noite para o dia, é para gerações. Eu acho, então, que a formação teológica para novos pastores e para nova liderança tem que começar daí. Porque aí uma pessoa que tem uma boa formação ou uma formação diferente dessa que tem sido dada, vai cair numa igreja dessa. E aí sim, aí pode ser feita, porque se não for assim, a gente está atacando as consequências isoladamente, mas a fonte, que eu acredito que o objeto fundante é a Escritura, e a maneira como nos relacionamos com ela, isso tem que ser mudado. Então, portanto, tem que ser pessoas que têm essa experiência da diferença na formação, para poder formar de novo lideranças de igrejas. Se não for isso, é impossível. Você não vai chegar agora na tua igreja, eu não posso chegar lá agora, bom, agora vai ser diferente, ou seja, isso são séculos, são dezenas de anos de formação dessa maneira. Então, por isso que eu acho que é programático. A gente tem que fazer uma coisa muito bem concatenada com a nova liderança que saiba fazer essa leitura diferenciada da Escritura. Se não for assim, eu creio que é impossível. Última questão, vou permitir ao Lutero, né, cortar a palavra do Lutero na comemoração da reforma é complicado. Lutero, seja objetivo, por favor, mas faça uso da palavra. Vou ser bem objetivo mesmo, só falando que eu sou de formação presbiteriana, fui aluno do professor Ronaldo em Goiânia, no seminário presbiteriano lá, mas hoje eu sou auxiliar do pastor Simonton, na missão Praia da Costa. A minha pergunta é bem rápida, é bem objetiva também, e a resposta pode ser, inclusive a minha pergunta é até um pouco assim, complicada, que eu gostaria de ouvir de vocês, em uma ou em rapidíssimas palavras, uma definição sobre, então, o protestantismo evangélico brasileiro, como vocês falaram um pouco aqui hoje para a gente, até para a gente pensar, então, nesse conteúdo programático daqui para frente. É isso. Bem rapidinho. Eu não sei se... A gente chama de protestantismo, mas eu não sei se é protestantismo realmente. Não tem definição. Eu não sei se é protestantismo. A gente chama Igreja Evangélica Brasileira. Aí dentro pode ter traços de protestantismo, aí sim. Agora considerar que esses traços de protestantismo são melhores, também não sei. Por exemplo, hoje eu creio que a fixação doutrinária, não só de fixar, mas essa obsessão doutrinária do protestantismo brasileiro e de outros também, essa visão é que prejudicou demais a nossa inserção na sociedade. Nós temos uma dificuldade muito grande, como a Bíblia, na nossa visão, é um livro de doutrinas, nós montamos em cima desta premissa. O nosso modus operandi, então, depende disso. E por isso nós não podemos participar com outros que pensam diferentes de nós. Por isso a igreja presbiteriana tem que sair de qualquer sociedade ecumênica, porque, claro, não combina a relação. Eu cansei de ouvir, onde eu trabalhei em São Paulo, colegas meus falando mal, por exemplo, da Umesp, onde está o Lauri, e da Este, onde esteve a Claudete. Por quê? Porque eles pensavam diferentes, eles são liberais, então isso virou um mote.
Ou seja, o professor Oswaldo fez uma resenha de um livro, de um grandalhão, da Igreja Presbiteriana do Brasil, há 10 anos atrás, talvez, e essa pessoa respondeu ao professor Oswaldo dizendo o seguinte: isso está publicado, inclusive no Ouvir o Evento, é uma coisa pública, você pode acessar. Respondeu o seguinte: eu não vou gastar tempo contigo, mais ou menos isso, porque nós somos de tradição diferente, eu sou reformado e você não. Então, isso não há como. Portanto, tem que ser outro caminho. O protestantismo que está aí não é protestantismo, é uma miscelânea de coisas. Então é muito difícil fazer um diagnóstico do todo, nesse sentido. Eu responderia bem rapidinho, a gente encerra de fato. Não tem como a gente fazer uma definição de um ambiente tão plural. Eu, particularmente, para também não ficar só com uma visão crítica, né, eu acho que o objetivo nosso aqui não é ficar malhando a igreja evangélica. Eu acredito firmemente que existem centenas, talvez milhares de pastoras e pastores que são pessoas muito sinceras, dedicadas. A maioria são pessoas pobres. As igrejas têm feito bem para milhares e milhares de pessoas, têm ajudado muita gente. O papel social da igreja não pode ser, em hipótese nenhuma, desconsiderado. A sua comunidade mesmo, acho que tem um papel importantíssimo em várias frentes, e assim espalhado pelo Brasil afora. Isso eu acho que a gente não pode esquecer em hipótese nenhuma. Paralelamente a isso, e simultaneamente a isso, existe também muita perversidade, muita maldade, muito domínio, muito controle, muitos aproveitadores. Então, é tudo isso ao mesmo tempo. Cabe a nós trazermos à luz aquilo que há de melhor no cristianismo e no cristianismo de linha protestante evangélica e tentarmos debelar o máximo que a gente puder esse lado negativo, né? Mas uma definição, de fato, única não seria possível. Concordo plenamente com meus colegas, mas eu acho que existem movimentos de resistência. E agora entrou no movimento ecumênico, foi agora aceito no CONIC, a Aliança Batista. Então, foi agora, está acontecendo a Assembleia, e eu li ontem que a Aliança Batista entrou no movimento ecumênico. Então, existem movimentos de resistência. E eu acredito que ser protestante é protestar, é estar na resistência com esperança. Então, eu vejo por aí o protestantismo. Bom, obrigado a todos. Finalizamos assim esse painel temático.